Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Conexões Ribeirão Preto, aqui pela TV Tati, canais 22 e 522 da NET. E desta vez tendo a grande satisfação de receber aqui a nossa amiga Kelly Mafor, que é da coordenação nacional do MST, Movimento Sem Terra, e teremos o prazer então, nesta edição do Conexões Ribeirão, conversar com ela sobre a questão da reforma agrária, a questão dos assentamentos, enfim, toda essa problemática envolvendo aí, né, em nossa região inclusive, a questão da monocultura, da cana, do agronegócio e por aí vai. Kelly, muito boa noite. Boa noite, Lages. Prazer enorme, né, para mim, também para o Movimento Sem Terra, a gente estar aqui no seu programa. Seja bem-vinda, viu? Vamos ter aí um programa dedicado a esse tema, né? Coisa que eu já vinha torcendo para acontecer há bastante tempo, né? E evidente com você, com essa sua militância, seu, né, envolvimento, seu compromisso, a gente começa falando então sobre a reforma agrária, né? No aspecto assim mais geral. Afinal de contas, né? Pela história do Brasil, a gente aprendeu lá na escola, né, que o nosso país nasceu sob o signo da concentração da terra, da concentração da renda, enfim, da concentração da riqueza, né? E essa marca registrada, ela persiste, né? E hoje a gente pode constatar que vivemos ainda hoje numa sociedade de alta concentração da riqueza, da propriedade, da renda, etc., né? Muito bem, mas muitos falam também por aí que essa questão da reforma agrária é uma questão superada, que é uma questão que não está mais na agenda da sociedade, na agenda política do país, etc. Eu queria saber a sua opinião. Afinal de contas, a reforma agrária ainda é uma agenda colocada para discussão, para o debate, né? Ainda é uma agenda que persiste, afinal de contas, nas preocupações de quem quer e quem deseja um país desenvolvido, um país mais justo, mais igualitário e por aí vai? O que você acha? Olha, Lages, a reforma agrária continua sendo uma questão muito fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Isso porque se a gente imaginar, né, bom, o Brasil tem cerca de 210, né, milhões de habitantes e nós só temos 30 milhões de pessoas vivendo no campo, né? Mas o nosso campo tem uma potencialidade muito grande, né? Imagina que nós temos recursos naturais maravilhosos, né? Uma abundância muito grande de água, boa terra, né? Sol, né? Em muitas regiões do país, então nós temos uma biodiversidade, né, muito grande. Quem que protege isso, né? Quem protege isso é aqueles agricultores e agricultoras que precisam, né, da floresta, que precisam dessa terra, né, a ser cultivada com uma agricultura que produz alimento, e isso a gente vai encontrar na reforma agrária, mas também nas áreas indígenas, nas áreas quilombolas, na pequena produção, na pequena agricultura, ou como alguns gostam de chamar, na agricultura familiar. Então, esses 30 milhões de pessoas que vivem no campo brasileiro, eles cumprem uma tarefa muito importante, né? Porque é manter este campo, né? Este campo que é um campo que também deve ser um espaço de reforma agrária. Agora, imagina, as estimativas, né, do IBGE é de que a gente vai ter fluxos migratórios ainda mais intensos do campo, e a estimativa é que a gente tenha, né, assim, para 2050, por exemplo, 8% da população brasileira vivendo no campo. Para onde que vai essa gente? Vão mais uma vez para as grandes cidades, né? Ali está disputando, né, trabalho, também moradia e todos os equipamentos públicos que tem na cidade. Então, defender a reforma agrária é defender um processo de democratização do território brasileiro e saber que o povo tem que ter espaço na cidade, mas também no campo, e um campo democratizado, porque de fato nós temos hoje o país que tem a terra mais concentrada do mundo, né? E isso é muito ruim, porque da falta da reforma agrária derivam outros tantos problemas, né? Problemas urbanos, problemas como inchaço das cidades, proliferação de favelas, né? E assim por diante. O que é interessante notar, né, que essa pauta da reforma agrária, ela já fez parte até de outros movimentos revolucionários até em outras regiões do mundo, né?
Então, por exemplo, países como França, Estados Unidos, passaram por processo de reforma agrária em algum momento da sua história, não é isso? Quer dizer, então veja que, como você bem colocou, a reforma agrária faz parte de um movimento de democratização da própria sociedade, indo diretamente nessa questão da propriedade da terra, é isso? Exatamente, né? Só que a reforma agrária no Brasil, ela se choca, né, com o interesse justamente, né, daqueles capitalistas que hoje estão transnacionalizados, né? Então, hoje nós temos no campo brasileiro várias expressões de empresas transnacionais que controlam, né, desde a semente, o adubo, o fertilizante, né, enfim, todos os insumos da agricultura. E essa agricultura do campo brasileiro é uma agricultura muito voltada para a exportação. A produção das chamadas commodities, né? Mercadorias voltadas para a exportação. Nós temos hoje 4, 5 produtos, né? Que já são, né? Já monopolizam a exploração das terras no Brasil, e dessa exportação de commodities fica para nós aqui a terra degradada, né? Fica para nós a destruição dos biomas, né? Então, o que a população, principalmente na cidade, precisa entender? Por exemplo, quando a gente vê o problema da falta de água em São Paulo. A falta de água em São Paulo, ela está diretamente ligada à destruição do bioma cerrado e também do bioma amazônico, né? Então, se nós continuarmos tratando, né, a natureza dessa forma, né, de uma forma tão destrutiva que o agronegócio tem feito, nós vamos ter consequências muito graves, né? E essas consequências têm a ver com a alteração do clima, mas também tem a ver com aquilo que as populações precisam ter, inclusive nos grandes centros, né? Exato. Kelly, vamos fazer um corte, vamos pegar da redemocratização para cá, né, do final do regime militar até nossos dias. Essa questão da reforma agrária, né, pelo menos já foi até mais debatido, mais discutido pelo próprio governo, né? Como é que foi praticamente, né, Fernando Henrique Cardoso para cá, o processo de distribuição de terra, enfim, todo o processo do acesso, né, do trabalhador rural sem terra à propriedade da terra? Como é que foi passando pelo governo aí do presidente Lula e chegando até em Dilma? Bom, né, é importante recuperar um pouquinho, né, que a gente tem uma situação de um êxodo rural violento, né, que feito em 30 anos, que praticamente inverteu, né, a maioria da população vivia no campo. Exato. Foi forçosamente, né? Isso foi durante o regime militar que aconteceu essa inversão. Exatamente, 60, 70. Nesse período também foi implantado um pacote, né, que é o pacote da chamada Revolução Verde, né? Então, um campo mais ou menos sem gente, um campo com uso intensivo de agrotóxicos, maquinário e um fluxo migratório muito grande para as cidades, né? E isso, então, na década de 80, né, esse campo também entrou em crise, e da década de 90 para cá, isso tem a ver também com o próprio ajuste, né, do Brasil, a política neoliberal, né, hegemônica aí no mundo, também começou a se aplicar no campo um conjunto de medidas neoliberais que resgatavam um pouco, né, essa coisa da Revolução Verde da década de 60 e 70, e também adicionavam isso ao que nós chamamos de agronegócio. Mas quando a gente fala agronegócio, na realidade a gente está falando da agricultura, mas a gente também está falando do hidronegócio e da questão da mineração, que são igualmente importantes, né? Imagina assim, né, o que aconteceu em Mariana, né, lá em Minas Gerais, o estouro daquela barragem, as consequências que tem até hoje na vida da população. Isso tem a ver com um modelo, né, de mineração que é um modelo muito predatório, né? Então, hoje, quando a gente fala em agronegócio, certo seria dizer agronegócios, né? Porque são negócios da água, da agricultura, mas também na mineração, que impactam toda a população do campo, né, mas também das cidades. Exatamente. Então, você está tocando na questão aí de que a reforma agrária hoje, né, não é uma questão apenas da terra, da propriedade da terra, mas é todo um complexo que envolve agricultura, pecuária, né, industrialização dessa produção agrária, né? Enfim, essa questão da reforma agrária nessa visão mais ampla, né, ela tem se colocado de que maneira, por exemplo, nos últimos governos Lula para cá? Quer dizer, ocupou aquela importância que o movimento sem terra
esperava que tivesse ocupado ou não? Não, muito pelo contrário, né? Então, esse campo hegemonizado pelo agronegócio, ele foi ocupando o espaço, né, de uma terra democratizada, e qualquer processo ligado à reforma agrária, mas também demarcação de terras indígenas, reconhecimento de áreas quilombolas, fortalecimento, né, da pequena agricultura foi sendo deixado de lado. Então, nós tivemos uma concentração de terras que se manteve praticamente, né, no mesmo patamar, e nós tivemos um recuo muito grande em qualquer processo de democratização mais ousado, mais arrojado em relação à reforma agrária. Isso no governo Fernando Henrique Cardoso, né, foi muito forte, né? O que saiu de assentamento de reforma agrária foi fruto de muita luta, mas também no governo, nos dois governos Lula e também, né, nos governos da presidenta Dilma. Isso porque a pressão do agronegócio ela é tão grande das empresas, uma pressão inclusive internacional, que para sair reforma agrária no país é preciso de uma decisão política muito grande. Evidente que o governo Lula, ele desenvolveu uma série de políticas de fortalecimento da agricultura familiar, né? Entre elas a gente tem que destacar aqui o programa de aquisição de alimentos, né, que é uma forma de pagar o agricultor e essa alimentação ir diretamente para famílias, né, nas periferias das cidades, né, pago pelo governo, então isso é muito importante. E também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante, que é lei, inclusive, né, que garante que 30% da alimentação para as escolas venham da agricultura familiar. Então, isso é bastante importante, são políticas do governo Lula. Mas esses três, né, presidentes, o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, tiveram poucos avanços concretos do ponto de vista da política geral da reforma agrária. E com o governo Temer agora, completo desastre, né, que nós estamos enfrentando. Era a pergunta seguinte, né? E agora, depois, né, da entrada do presidente Temer no governo, aconteceu alguma coisa a respeito desse tema ou não? Isso aí foi simplesmente engavetado? Não, está acontecendo, está mudando, né, hoje a situação dos assentamentos e para pior, né? Nós tivemos no final do ano passado a aprovação de uma lei, que é a 13.465. Essa lei, ela é uma lei que trata do tema da regularização fundiária no campo e na cidade, então também vai afetar os movimentos de moradia na cidade. Em relação ao campo, ela legaliza praticamente a prática da grilagem de terras, né? Talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas. O que é grilagem de terras? É você não ser proprietário de uma terra, mas você burla os documentos, né? Através de uma prática muito antiga, que é do grilo, né? E dessa prática de grilagem de terras, então você falsifica documentos. Claro que hoje a tecnologia avançou muito, não precisa mais de grilos, tem grilos modernos por aí. Mas a lei, ela então regulamenta isso, porque com a lei, áreas com até 2.500 hectares podem ser legalizadas, então uma legalização do latifúndio, da grilagem, e também ela atinge diretamente os assentamentos, porque ela vai conferir títulos de domínio aos assentados. O que é isso? Hoje, um assentado de reforma agrária, ele não tem a propriedade da terra, ele tem uma concessão, né, de direito, né, real de uso, para ele poder plantar, viver ali, viver com os seus familiares, passar de pai para filho, de pais para filhos. Com essa lei, né, essa lei da regularização fundiária do governo Temer, o assentado da reforma agrária vai ter o título da terra. Ele vai poder colocar isso numa operação bancária, de empréstimo, ele vai poder vender a terra. Então, aquilo que era lei no país, né, que a terra de reforma agrária não se vende, hoje o governo Temer, ele está, através da lei, liberando a venda da reforma agrária, então, a privatização da reforma agrária, tal como outras tantas privatizações que a gente está vendo aí, da água, né, e de outras riquezas naturais. A gente vai dar um intervalinho, a gente volta daqui a pouco e eu quero retomar essa questão aí da privatização da reforma agrária. É um tema interessante, né? O que faz parte do cotidiano dos adolescentes e conecta este mundo cheio de energia e alegria está no programa Ponto Tim. É divertido. É informativo.
É a nossa cara. Ponto TIM, com Bia Console, Manu Borges e Matheus Ramiro. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. Retornando aqui com a nossa entrevista do Conexões Ribeirão, nessa terça-feira, com Kelly Mafor, né? Ela que é coordenadora, membro da coordenação nacional do MST, Movimento Sem Terra. Estamos discutindo aqui sobre reforma agrária. Ô Kelly, você falou aí no finalzinho do primeiro bloco, né, de uma ação recente do atual governo Temer, que na verdade, do meu ponto de vista, vai implodir tudo que foi conquistado até então, nesse processo mais recente de reforma agrária, que foi exatamente a privatização dos terrenos, né? Das propriedades que até então eram apenas uma concessão do governo e agora passa a ser domínio particular. Então, o assentado ele se transforma num proprietário privado da terra e vai poder fazer o que quiser com ela, vender, enfim. Né? Enfim, a perspectiva então da reforma agrária nesse governo é zero, pelo contrário até, parece que está tendo um processo de contra-reforma agrária, destituindo aquilo que se conquistou nos últimos tempos. É isso mesmo? É isso, né? Então, o cenário de retrocesso, né? Nesse aspecto da privatização dos assentamentos, né, com o que a gente conta? A gente conta com a resistência das famílias, né? Em dizer, eu não quero vender minha terra da reforma agrária, eu quero continuar vivendo aqui no campo, né? Essa é a única forma de resistir, porque isso já é lei, né? A lei já foi aprovada por esse Congresso, né, cuja bancada ruralista, né, domina, né, praticamente o Congresso. E isso está, né, evidentemente, junto a outras reformas, né, como, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que impacta, né, o conjunto dos trabalhadores, mas no campo, só para vocês terem uma ideia, né, no campo, em relação, né, aos assalariados rurais, a vida se torna tão difícil, né, tão brutal, porque essas medidas, né, ao liberar os contratos precários, ou, por exemplo, o contrato de trabalhadores intermitentes, né, que ficam à disposição das empresas e recebem pelas horas trabalhadas, isso para o trabalho agrícola é bastante grave, né, se a gente imaginar a questão, né, do que é cortar 10 toneladas de cana por dia, né, do que é trabalhar numa colheita de laranja, né? Então, de fato, o que está acontecendo com o trabalho e a agricultura no nosso país é muito grave, né? E essa lei de privatização dos assentamentos, ela está um pouco desse bojo, né? Um outro tema muito importante, Lages, que a gente também está denunciando, é a questão da estrangeirização das terras, né? No Brasil, hoje existe uma certa restrição para que empresas ou pessoas individuais comprem terras no Brasil. E o governo Temer, né, e esse Congresso tem feito toda uma pressão e uma mudança jurídica para que se libere a venda das terras brasileiras para estrangeiros, independente do seu tamanho. Então, acho que é uma questão muito grave de soberania, né, popular, que nós precisamos, de fato, nos levantar. Para isso, é importante que a sociedade defenda a reforma agrária, entenda que reforma agrária que é essa, né? Hoje nós temos, né, por exemplo, a questão dos alimentos, né, os alimentos cheios de agrotóxicos e muitas pessoas tendo casos de intoxicações, o caso de câncer, eles explodiram, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O ano de 2016, nós tivemos 600 mil novos casos de câncer, né? Desses, 15% só é fator genético, o restante 85% tem a ver com fatores ambientais e, entre eles, o tanto de veneno que a gente está comendo na nossa comida diária, né?
Então é preciso que a gente dê um basta nisso, não precisa de tanto veneno para produzir comida, né? Então por isso que uma das bandeiras muito fortes também no movimento Sem Terra, né, é uma reforma agrária, mas é uma reforma agrária com defesa ambiental, uma reforma agrária agroecológica, uma reforma agrária com agrofloresta, né? Porque de fato assim é o caminho da gente trazer a sociedade para a defesa de um campo que tem que ser um campo de produção de comida, de vida, e não um campo tão dominado pelas empresas do agronegócio. Muito bem, Kelly. Trazendo agora essa discussão para a nossa região, né? Ribeirão Preto, capital do agronegócio, né? E sabemos da existência em nossa região de núcleos de reforma agrária, assentamentos já oficializados há algum tempo, alguns anos, né? Que já vem produzindo, os assentados já estão consolidados nessas áreas, né? Eu queria saber de você, Kelly, focando principalmente nos assentamentos aqui, bem próximos aqui da nossa cidade, né? Cepete Araju, um pouco mais antigo, na região de Serrana, tem o Mário Lago aqui pertinho de nós, aqui no Ribeirão Verde, né? Como é que foi, assim, em rápidas pinceladas, esse processo de reforma agrária nessas áreas? Porque isso tudo foi antecipado, foi precedido por uma luta, né? Quer dizer, não se pensa em reforma agrária aqui no Brasil como uma benesse do Estado, alguma coisa concedida pacificamente pelo Estado, ou pelas elites, ou pelos próprios latifundiários, etc., né? Tem todo um processo de luta social. Reforma agrária é um movimento social também no Brasil, né? Em nossa região, como é que foi esse processo aí, né? Porque antes não se falava, não se sabia, enfim, né? E afinal de contas hoje nós temos essa possibilidade concreta dentro aqui dessa região aí, onde o agronegócio é muito forte, né? Como é que foi rapidamente esse histórico, até chegar aos nossos dias hoje? Então é interessante isso que você levanta, porque falar em agronegócio em Ribeirão Preto é falar também da relação disso com a especulação imobiliária, né? A maioria das empresas que estão ligadas ao agronegócio, elas também têm uma atuação, né, nos empreendimentos imobiliários que estão também pipocando na nossa cidade, né? O assentamento Mário Lago, né, que reúne, né, ali na antiga Fazenda da Barra, cerca de 500 famílias, e hoje existem muito mais, né, dos próprios familiares que foram para lá. Nós podemos dizer hoje que na Zona Leste ele é um dos poucos espaços onde a nossa grande riqueza natural, que é o aquífero Guarani, está preservada, né? Quando nós ocupamos essa fazenda, que foi em 2003, né, um processo que contou muito com apoio da sociedade local aqui de Ribeirão Preto, em 2003, apesar da fazenda, né, ter cultivo de cana-de-açúcar, o projeto ali era para a construção de uma nova Ribeirão Preto, expansão da Zona Leste, né, como a gente vê hoje em outros empreendimentos imobiliários. Com a ocupação ali, né, e depois do assentamento Mário Lago, fruto de muita luta, nós conseguimos manter ali como agricultura e também com preservação ambiental, porque ali existe um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta que foi firmado, né, junto com o Ministério Público Estadual perante o INCRA e as famílias, que fez com que a gente tivesse ali uma área, né, sem uso de agrotóxicos, uma área de preservação ambiental, 35% da área do assentamento de reserva ambiental, de reserva legal. E nós temos ali um projeto muito importante que é de agrofloresta. O que é agrofloresta? É o cultivo, né, de alimentos, né, verduras, legumes, frutas, junto com o plantio de árvores, né? Então é um solo de floresta que a gente está tirando o nosso alface, né, a nossa abóbora, o nosso feijão. Então é uma comida, né, que é uma comida que alimenta, mas ela alimenta a gente, mas alimenta o solo também, né? E alimenta todo o clima, né, que é gerado a partir daquilo. Mas com essa ação a gente também está preservando o aquífero Guarani, que, diga-se de passagem, né, hoje está numa disputa muito grande, porque este governo Temer, ele pretende privatizar o aquífero Guarani, que é um dos maiores reservatórios de água potável do mundo, que passa em 4 países e que aqui na nossa região é uma área importante, né, de recarga e de afloramento do aquífero. Então, muita atenção, população de Ribeirão Preto, né, para que se a gente quer ter essa água maravilhosa que a gente tem, né, Ribeirão se abastece muito das águas do aquífero, nós precisamos lutar, né, pela defesa desse bem natural,
e para isso precisa se engajar concretamente sobre o que acontece em cima do aquífero, ou seja, no seu território, né? Então, também fazer a defesa aí da reforma agrária, fortalecer ações como, por exemplo, do assentamento Mário Lago e das agroflorestas. Ô Kelly, agora especificamente no assentamento Mário Lago, né? O que você pode dizer de avanços, né, que foram conquistados nesse tempo, nesse período que os assentados estão ali, e ao mesmo tempo a persistência de desafios, né, que vocês ainda têm pela frente. Enfim, conquistas, avanços e essas perspectivas, esses desafios que tem pela frente. As conquistas foram muitas, né, principalmente por conta da organização dos próprios assentados, né? Então, nós conseguimos, né, organizar várias associações e cooperativas, né, que tem lá no espaço. Essas associações e cooperativas, elas estão comercializando com várias prefeituras da região, fornecendo alimentação escolar, né? Então, é um ganho para nós, mas é um ganho também para as crianças e adolescentes que estão consumindo essa alimentação dos assentamentos, né, mostrando que a reforma agrária dá certo. Também uma outra conquista é a equipe de saúde da família que nós temos lá no assentamento, faz um trabalho brilhante, né? Nós temos lá 2 médicos, uma enfermeira, vários grupos, né, que foram criados também lá de prevenção à saúde, um grupo antitabagismo, né, que tem no assentamento, prevenção a drogas, álcool. Então, é bastante importante o trabalho que vem sendo feito lá, é um trabalho da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, mas foi conquistado com muita luta também. E estamos agora dando um passo importante na consolidação da nossa escola, que vai ser uma escola sustentável lá no assentamento Mário Lago. Como desafios, né? Que de fato a gente tem uma política pública que reconheça o potencial que é ter um assentamento dentro da cidade, né? Então nós sempre conclamamos também o poder público municipal, governo do estado, governo federal, que se essas famílias elas tiverem o apoio concreto, né, de políticas públicas para desenvolver, quem ganha não são só aquelas famílias assentadas, mas quem ganha com certeza é o conjunto do município. Ótimo. Kelly, foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que para quem não sabia, né, de que existe reforma agrária dentro do município de Ribeirão Preto, ficou sabendo, né, e ficou sabendo de maneira correta, com os fatos e com uma análise correta, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua presença aqui e com certeza contar com você de outras vezes, né, para a gente falar talvez de fatos ou aspectos mais específicos dessa questão aqui em nossa região, né? Muito obrigado por você ter aceitado e por você ter vindo ao Conexões Ribeirão. Agradeço, Lages, e aproveito para divulgar, nós temos uma cesta agroflorestal que a gente comercializa na cidade, então quem tiver interessado, entra, nós temos uma página do Facebook, Cestas Agroflorestais, entra lá, curte, compartilha, para que a gente possa fazer a reforma agrária avançar no nosso município, na nossa região. Alimento saudável e sem agrotóxicos, na mesa do Ribeirão Pretano, produzido dentro do nosso município. Isso é muito bom, né, Kelly? Orgulho, né? Isso aí. Encerramos por aqui hoje, né, mais uma edição do Conexões Ribeirão, aqui pela TV Tati, e chamando vocês, né, para a nossa, na próxima semana, né, mais um programa com mais uma entrevista muito boa, com uma entrevista que vai esclarecer, que vai debater alguma questão de interesse de toda a comunidade. Até lá!